Alguma situação assim. O ruído, assim, a gente sempre trabalha em construir a narrativa, né? Em cima daquele ruído, alguma coisa que aconteceu. Então, o que a gente fazia muito? Ver se é nesse sentido a pergunta. Sempre que aparecia algum problema, alguma demanda, a gente já estava lá no local fazendo o vídeo ou a foto e já jogava falando que o problema já estava resolvido, que as equipes estão na rua fazendo a manutenção, alguma coisa aconteceu grave, a equipe já estava lá. Por exemplo, a gente teve um acidente aqui que o nosso ecoponto pegou fogo, um ecoponto, assim, um projeto que deu super certo para as pessoas descartar os materiais inservíveis, só que aí teve um acidente, colocaram fogo, aí, assim, foi bem horrível, a imprensa em cima, mas a gente já estava lá, a gente estava com o secretário e gravou ele, já distribuiu nas redes sociais para a imprensa, então a gente construía a narrativa daquilo e pronto, né, já abaixava, pronto, a prefeitura está lá, a gente está resolvendo, a gente está atento ao que está acontecendo. Isso que você falou é muito importante, pessoal. A gente falou sobre a comunicação institucional, né, o nosso foco aqui, né? E a questão do relacionamento com o público, né? Relações públicas. Então, assim, existe um problema, né? O pessoal está colocando ruído. Então, o que é importante, né? A empresa, no caso aqui, a prefeitura, se posicionar e falar de fato o que está acontecendo, né? Então, passar a informação correta. Às vezes não é a informação que se gostaria de dar, mas é de fato o que está acontecendo e você posiciona, né? Aconteceu um problema, vai acontecer, sempre vai ter. Então, é importante, quando a gente está falando da questão da comunicação, e vocês aí, né, como futuros contadores, que vão trabalhar de alguma forma com a comunicação, então é importante isso, né? De passar a informação correta, né? Então, a gente trouxe aqui, né, esse case da prefeitura, a gente trouxe como proposta falar um pouco dessa questão do conteúdo, né, da criatividade e comunicação institucional. Como se comunicar com seus stakeholders, a gente falou, que são a prefeitura se comunica com todos os públicos, né? Que os stakeholders são todos os públicos que influenciam e são influenciados por ela, né? Isso em qualquer organização, em qualquer empresa. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos para passar para vocês de alguns formatos de comunicação. Alguns vocês já até comentaram aqui e alguns a Daiana vai comentando aqui. A gente vai passando, por exemplo, esse post aqui. Dai, conta aqui um pouco para a gente. Esse é um card, né? Um card que a gente chama estratégico, de conteúdo estratégico. Por quê? Porque aqui a gente fala dos investimentos do município na educação, né? Então, assim, o investimento que a prefeitura realiza para os alunos, né? Para os professores. Porque a prefeitura, ela está na rua, está trabalhando todos os dias, mas ela também investe, né? É feito investimento todo ano. Então, a gente mostra aqui para o nosso público, né? Para a população, que a gente está investindo em educação de qualidade, né? Então, aqui, 3,5 mil notebooks foram comprados, né, para os professores trabalharem com as crianças nas aulas, né? E isso é muito legal. Então, a gente traz ali uma foto, né, que foi feita do notebook, que a prefeitura compra, para quem ainda não sabe, toda a compra feita pelo município é por licitação, né? E aí a gente traz o número, a gente fala aqui que é um lettering estourado, que ali a gente chama atenção no número e também no quê, né? E aí uma foto de fundo para ilustrar, e aí a legenda, uma legenda curta, ali a gente menciona também o arroba do prefeito, que é o gestor, né? Então a compra foi feita também, porque o gestor assinou, autorizou, deu a ordem para a compra do serviço, então a gente fala, mostra o trabalho tanto do prefeito eleito e o que a prefeitura está fazendo para a população. Isso. Pode falar, Fernanda. Isso. Não, a Carla está falando. Esse exemplo que a gente está falando agora, Carla falou assim, da comunicação institucional. Esse é um exemplo, né? Está falando de alguma situação, né? Então está prestando contas, né? Tá contando, né? Um pouco sobre o que está sendo feito, né? Um pouco também relacionado a esse aqui também, com uma outra abordagem, né, Daiane? Exatamente. Esse daí é um card que nós produzimos no final do ano para mostrar o funcionamento das feiras livres. Aqui em Maringá, gente, as feiras livres bombam, né, Fernanda? Sim. O pessoal adora. E na feira comer o pastel, a gente tem aqui o tradicional pastedral, que é o pastel em formato da catedral, né? Que é o símbolo aqui de Maringá, da igreja aqui de Maringá. E a gente teve alteração nos horários de funcionamento. Então, esse é um card informativo que a gente costuma publicar em final de semana, né? Que dá muito bom, porque geralmente as pessoas
que tem dificuldade de entrar no site da prefeitura, e detalhe, todas essas informações que a gente joga na rede social, a grande maioria, se não tipo 98%, estão dentro do site da prefeitura. Só que para a pessoa entrar no site e achar lá na barra que está serviços gerais, feiras livres, é muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente acaba transformando isso na matéria para o site, joga para a imprensa e, consequentemente, a gente transforma num card bem legal, interativo, para as pessoas olharem na rede social. Consequentemente, elas compartilham, elas encaminham, né? Muitos salvam e dá super certo. Isso. Vou passar aqui mais. Esse aqui daí é o card, né? Daí tem a primeira, né? Esse é o carrossel. Isso. Daí tem o primeiro. Aí depois vem os horários, né? Os locais. Sequência, os horários, locais. Então, o que você faz? Você chama atenção. Carrossel sempre dá super certo também. Sim. Até é uma maneira de também vocês contadores, né, quando vocês também começarem na rede social falando mais do serviço de vocês, né, que eu imagino que tem muita coisa que é muito burocrática, né, uma linguagem especial de vocês conseguem facilitar essa comunicação do trabalho de vocês por meio de carrosséis, que é muito legal. Você faz uma chamada na capa e aí você meio que joga para a pessoa arrastar para o lado para conferir o que você tem a falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Bacana. E o pessoal está perguntando aqui, né? Você falou isso, né? Aí alguém perguntou assim: se eu abrir, né, minha empresa, como que eu faço para me comunicar? Então lembra, né? Quando a gente está falando no caso da empresa, você tem aquela comunicação mercadológica, porque você quer vender um produto, um serviço, então é um formato importante no caso da empresa. No caso de uma empresa pública, né, de uma instituição pública, a gente tem aqui, como a gente falou, né, do institucional, de vender, né, assim, vamos usar esse termo só para a gente entender, a imagem, né? Então, assim, construir uma imagem, obviamente, positiva, né? Sempre falando, como, né, os pontos que a gente tem, né, os problemas, mas contando né, de forma correta, trazendo a informação, mostrando os problemas também. Então, esse é um ponto legal. E construindo essa imagem e informação com o público, né? Então, o que é importante para a prefeitura aqui? Que as pessoas saibam o que está acontecendo na cidade, seja da parte cultural, seja a parte de obras, a parte de educação, saúde. Então, é isso que a gente traz, né, no caso aqui, tá? Pessoal, tem umas perguntas que estão surgindo aqui, eu estou separando aqui já, a gente vai perguntar, tem bastante aí. Tem esse post também que está falando das melhorias, né, Daiana? Sim, esse post também foi um sucesso. Eu sempre falo muito para a equipe que a rede social ela é um teste diário, né? Porque às vezes você está programando um post, um conteúdo que, nossa, vai ser muito legal ao seu ver, assim, ao meu ver. Só que aí chega lá na hora, o formato não deu muito certo, não tem problema. E detalhe, até o final do ano passado, todos os nossos posts foram feitos de forma orgânica, ou seja, nós não investimos nada, nem patrocinamos nada. Esse ano que nós começamos a patrocinar, né? Porque aqui pela prefeitura também, como eu disse, é tudo por licitação, então a gente não tinha gente para isso, mas foi tudo crescimento orgânico. Com a pandemia cresceu mais, depois eu falo sobre isso, né? Tem até uma pergunta ali para a gente responder. Mas sobre esse card, a gente trabalha muito o que vai melhorar na cidade. Eu sou moradora da cidade, né? Eu quero ver o que a prefeitura está fazendo para mim. Será que a prefeitura está trabalhando aqui no meu bairro? Será que a prefeitura está fazendo alguma UBS perto da minha casa, perto da casa da minha família? Será que a prefeitura está fazendo algum parquinho, alguma escola, alguma creche, né, nova? Então, esse card, é um card carrossel também, que a gente chama atenção na capa, vem aí melhorias para Maringá, com uma foto da cidade do fundo, e quando você arrasta, não sei se tem nos próximos prints, né, professora? Eu acho que não, acho que esse eu trouxe daí os posts de algumas relacionadas às obras, né? Sim, na sequência é um conteúdo de obra, então a gente está trabalhando bastante também, é um diário de obras, aí na sequência a gente fala, como esse é um outro carrossel, né, que a gente já chama ali, a prefeitura avança nas obras dos viadutos do contorno norte. Para vocês entenderem, né, esse viaduto ele está sendo, vamos supor, duplicado, está tendo uma outra rampa ali de acesso para melhorar o trânsito
né? São 8 viadutos, né? Num contorno aqui bem conhecido aqui da cidade. E a população não vê a hora que isso melhora, né? Porque é um local que não tem semáforo, né? Que o trânsito assim é muito complicado, tem que ter muita atenção. Então é algo que vai diminuir, né? Não vai ter acidentes, né? A gente espera, né? Que diminua os acidentes. Então assim, é algo bastante esperado, e a gente está mostrando que o pessoal está trabalhando lá todo dia. Então, de 15 em 15 dias a gente traz esse conteúdo, seja em formato card ou vídeo. A gente trabalha bastante vídeo também, que a gente aproveita o YouTube, né? Então, quando vocês começarem a fazer a comunicação também dentro da área de vocês podem trabalhar muito com o YouTube, que dá muito resultado, e, consequentemente, também o TikTok, né? Que foi falado aí. É verdade. Eu vou passar assim rapidinho. Esse aqui são os mesmo formato, né? Tá falando da questão, né, das lixeiras, muito lixo nas cidades, isso é um problema crônico, né? Acho que todo mundo vai concordar aqui em todo o país, sim, né? A gente meio que um puxão de orelha ali, isso, né? no público, né? Porque assim, a gente está falando com o público, então assim, sim, cada um faça a sua parte também, né? E esse aqui também falando um pouco da questão do asfalto, que também está relacionado à obra, né? E tal. E tem esse aqui falando também da plantação, né? Dos parques, da reflorestamento, a questão das árvores, né? Maringá tem uma cidade, né, bem arborizada, então a importância disso. O pessoal está perguntando muitas perguntas relacionadas a um ponto que a gente já falou, vou voltar aqui, né? A questão do ruído, né? Então, assim, a preocupação deles é essa. Quando a gente publica, né, conteúdo, acho que principalmente questão de conteúdo público, pode gerar assim, algumas pessoas gostam, outros não, alguns criticam, outros não. Isso faz parte, qualquer processo. Aí eles estão querendo falar isso. A Daiana já tinha comentado há um pouquinho antes, né, que assim, a aceitação, assim, de uma forma geral, mais ampla, das comunicações da prefeitura são muito positivas, mas com certeza tem ruído. Até alguém perguntou assim: vocês já publicaram alguma coisa que vocês tinham uma intenção de uma mensagem? Porque eu falei isso com eles na aula, né? E as pessoas entenderam outra, sabe? Então houve um problema aí. Se tem algum caso para contar aí para gente. Sim, tem sim. Inclusive, gente, a gente está sujeito a acontecer esse tipo de coisa, né? A gente não consegue agradar a todos, né? Até porque a gente tem dentro do órgão público a oposição, né? Que não quer nem saber. Por mais melhoria, por mais benefício que você está trazendo, a oposição sempre vai ver com os olhos que não está certo, está errado, né? Então, a gente lida com isso muito pelo saque, que o nosso saque, né, a resposta é humano, não é robô. A gente tem uma equipe que responde. E aí bacana, hein, pessoal? Saque, ó, é um outro formato de atendimento, viu? A gente falou sobre isso, marketing direto, tá? E você ganha o seu cliente pelo saque também, né? Porque às vezes ele está com uma dúvida, só que ele não quer saber, ele desconta toda aquela raiva em você. A gente recebe muito, principalmente no começo da pandemia foi assim. E aí a equipe ficava assim, esperava assim, gente, acalma. O que eu falo para eles? Abraça o cidadão, né? Pega no colo e a gente ajuda da melhor forma possível. Não que a gente está aqui para resolver, porque é muita coisa, mas a gente facilita o acesso para aquele contribuinte, né? A gente passa o telefone, a gente tem outra coisa que é legal, a gente tem grupos no WhatsApp com cada secretaria. Então a gente tem os secretários, os diretores e gerentes responsáveis por aquelas áreas, né? Por exemplo, da educação, da saúde, e a gente tira a print ali, ou pega a pergunta, manda lá, gente, tem como a gente resolver isso? Ou foi feito um protocolo na ouvidoria do município, tem como atender, né? Ou então em que fila, tá numa fila de espera, e a gente consegue resolver muitos problemas ali, a gente dá uma atenção para a pessoa revoltada começa a brigar com você, e depois ela tá mais calma, muito obrigada, desculpa por ter falado desse jeito com vocês, mas a gente está aqui para ajudar mesmo, então é muito bacana esse relacionamento. Sobre a pergunta da Jucimar, que ela fala, teve alguma campanha que você quiser passar uma mensagem? Teve sim, inclusive uma recente, Ju, que a gente divulgou, Maringá chegou 100% do público da vacinação infantil para tomar vacina. Ou seja, a campanha de vacinação ela é de 5 a 11 anos, né, do público infantil, né? E como começou, né, com 11, 10, 9, e Maringá foi a que mais acelerou. Então, a gente trabalhou num conteúdo, até com o Rios lá
um Zé Gotinha, que Maringá chegou. Só que as pessoas falam assim, como assim chegou? Eu não levei o meu filho para vacinar, eu não quis levar, então vocês estão mentindo, estão falando errado. Só que, pela forma que nós escrevemos, também na legenda, explicamos, as pessoas tiveram essa dificuldade de entender. Então, ali foi um ponto que a gente parou e falou assim, peraí, a gente precisa, né, facilitar ainda mais essa informação, por mais que ela não esteja errada. Então, houve esse ruído, sim, ali, né, e nós consertamos nos próximos posts. Isso aí, muito legal esse case, né, que a Daiane está trazendo, e acho que responde algumas outras perguntas que o pessoal estava falando, né, dos pontos negativos. Como eu falei, às vezes a gente também tem problema, tem ruído, mas o importante por isso que olha como é que o feedback é importante, né? E aí o pessoal estava comentando assim, as críticas também são importantes, com certeza. E quem acompanha lá, né, sabe, a gente está falando aqui de um case, mas a gente tem outros, né, outras prefeituras também têm um trabalho bem bacana, outros órgãos públicos, sim, vamos falar assim, né? Mas assim, a questão de você responder a isso, né? Então, em cima de um questionamento, você responder. Então, lembra, pessoal, que é o papel da comunicação que a gente está falando aqui, né? Então, a comunicação informar, né? Mostrar o que está acontecendo, levar a informação, isso que a gente precisa fazer, tá? E aí, pessoal, alguns comentaram aqui sobre a comunicação interna da prefeitura, né? Como que funciona, porque é um outro assunto que a gente aborda na disciplina, sabe, Diana? Mas, pessoal, depois a gente pode até falar e tal, depois eu passo para vocês, porque assim, não é o foco, a gente não consegue falar da comunicação interna, a gente está falando da comunicação institucional, tá? Até porque a Diana trabalha especificamente com essa área, tá bom? E aí o pessoal quer saber se vocês abordam, né, os pontos negativos e tal. Então, gente, vamos lá. Comunicação institucional. A gente constrói uma imagem da organização. Então, passa, né? Então, assim, você pode responder a um ponto negativo, a uma crítica, como a Dana colocou. Isso é feito, nas redes eles respondem e tem o serviço de atendimento também. Mas, gente, vamos pensar em comunicação, estratégia de comunicação. A gente não vai comunicar, né, contar, né, falar assim, olha, gente, cometemos um erro, fazer um post, né, a não ser assim, se retratando sobre uma determinada situação. Mas ninguém faz post, né, com problema, vamos combinar, né? Então, assim, a gente vai passar a informação, não é só passar as coisas boas, mas como a gente está falando de comunicação institucional, a gente tem que construir a imagem, mas sim, responder também, né, aos pontos negativos, tá bom? Então é importante, então quando você tiver lá a sua empresa, você vai construir a sua imagem, você vai falar das coisas boas que a sua empresa faz, tá? Então é importante deixar isso, tá, claro, tá bom? Então, pessoal, vamos pegar aqui mais alguns exemplos. Esse aqui também é uma nova, né, inauguração que a prefeitura fez, né, que é um parque, o Parcão, que é um parque para pet, né? Então, também teve bastante repercussão, né? Conta um pouquinho, Dai. Esse foi um parque sucesso. Para quem não conhece Maringá, Maringá é uma cidade assim amiga dos animais, né? A gente brinca animais, né? Para falar com essa linguagem também divertida, né? Que para cativar a galera para ler o nosso post. E o pessoal, as famílias amam sair de casa, principalmente no domingo, no sábado, passear com pet. E aí surgiu essa ideia de construir um parque só para pet, né? Então, esse daí tem 11 equipamentos só para os doguinhos, né, brincarem, né? Tem bebedouro, tem banco para as famílias sentar, brincar, as crianças. E deu tão certo que vai ser construído mais 5 aqui, ó. Tô dando já um spoiler aqui. Opa, já tem um spoiler para quem é daqui e quem não é, para conhecer também a cidade, né? Exatamente, que vai ser em vários bairros, né? Esse está na região central, mas a gente quer levar para os bairros também. A gente recebe muita crítica, né? Um ponto negativo, inclusive, que a prefeitura faz só centro, né? Só para as pessoas que estão no centro. Não, a gente também realiza trabalho nos bairros e leva esses eventos, tanto cultura, né? Praças para brincar, né? Parques nos bairros. Então, essa é uma missão muito grande, assim, um objetivo muito grande que a gente tem de informar, de trazer essa comunicação dessas ações e serviços também nos bairros, né? Porque a pessoa que mora num bairro assim muito distante, na zona norte aqui da cidade, para vir para o centro só para brincar, né, é um pouco mais difícil. Então, por que a prefeitura não leva até lá, né? Então, a gente tem essa missão também de trazer essa comunicação, mostrar que também está tendo isso lá no bairro. E deu muito certo, foi bem legal. Bacana. E isso o pessoal está comentando
aqui. Então, você veja, você conta, né, as coisas que você tem feito e aí alguém pode ter perguntado, poxa, mas no bairro podia ter e tal. Quer dizer, isso é uma crítica, né, e tal. Então, em cima disso, né, é respondido, daí é levado para poder, aí não depende da área de comunicação, né, mas essa informação é passada, é comunicada. Então, é importante a gente falar isso. E a gente perguntou aqui, né, geralmente o pessoal se apaga as críticas lá, não apaga, tá, pessoal? Se alguém entrar lá no Instagram, Tem vocês vão gente ver os falando. comentários positivos, Sim, a né, gente. e eles sempre respondem também. Se Exatamente. respondem, tá? Isso é importante, tá? A gente está falando aqui especificamente da prefeitura, a gente está mostrando um case, tá? Mas como a parte de comunicação é importante a gente responder, né, Daiana? Isso é Exatamente. muito É importante, muito o feedback. importante vocês responderem também Pode aquela falar, Dai. pergunta negativa, né? Então, assim, quando você responde, Isso. você tem aquela resposta para a questão negativa, aí a pessoa, tá, eu não sabia, né? Às vezes está reclamando de algo que não foi feito, mas já está em andamento o projeto. Serviço público, as coisas um pouco mais burocráticas, então demora um pouquinho, né? O projeto, aprovação, orçamento, então são fases. E muitas vezes o contribuinte não entende, né? Então a gente explica o porquê aconteceu e mostra ali que você já viu o problema, né? Você está por dentro do assunto e você consegue contornar a situação e você acaba aqui ganhando ele para o seu lado, né? Então é muito importante responder também não só os positivos, mas os negativos também. Isso. Aí, antes da gente passar aqui dos outros para a gente mostrar, tem duas perguntas aqui. Na verdade, eu posso dizer. Alguns querem saber se existem outros canais digitais, né? Se o pessoal que vocês usam, além, né, do foco no Instagram, tem outros. E o pessoal também está perguntando, tem várias perguntas, falando assim, e as pessoas que não têm acesso? Porque a gente também não pode pensar que todo mundo tem acesso ao digital. Alguns colocaram das pessoas que não têm esse acesso, e alguns colocaram também do público mais velho, talvez, que tem assim, mais dificuldade, eu não tenho acesso à rede, né? Como que vocês chegariam a esse público com a comunicação? Por isso que a gente não pode descartar a imprensa local, né? É muito importante, a TV continua a ser importante, a rádio continua a ser importante, né? Os cards, panfletos que entregam também, que a gente deixa nas unidades de saúde, continua sendo material de comunicação importante e a gente consegue atingir todos os públicos, né? Teve até um ruído, né? Já vou trazer essa questão, que a gente inaugurou um centro esportivo aqui bem antigo, né? Todo reformado, ampliado com vagas de aulas gratuitas aí para a população, que é o CSU, né? E a gente fez inscrição pelo site. Então, as inscrições foram todas online e esgotou rápido. Só que nós não percebemos, a secretaria responsável, no caso, que a gente tem um público da terceira idade, mas e o pessoal da terceira idade, né? Como que faz a inscrição para participar, né? E eles então, acabou sendo um ponto negativo, repercutiu nos jornais, né? Então, foi um ponto bem negativo para a prefeitura, só que a gente conseguiu atender isso, abrindo inscrições em uma nova data, presencial para o público idoso, que inclusive foi hoje, né? Então, só tinha lá o pessoal da terceira idade fazendo inscrição presencial para essas aulas. E aí a gente conseguiu atender não só o público digital, mas também o pessoal que não tem acesso à internet. Que bacana, acho que respondeu, né? E a pergunta, né? O pessoal estava comentando, né?